Amém? Glória a Deus. Chegamos aí à 31ª lição do estudo dos livros dos profetas menores. Nós estamos em Oséias, continuando aqui a profecia sobre os juízes, a segunda parte. E hoje nós vamos ver o capítulo 9. Já pode ir se localizando aí, capítulo 9 de Oséias. Vamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, te adoramos, Senhor, na sua casa, na sua santa presença, Pai. Porque o Espírito Santo, Senhor, está aqui no nosso meio e nos limpa, Pai amado, de todo mal, Deus, de todo fermento, Deus, de tudo aquilo, Pai amado, Deus, que nos faz querer sermos mais, Pai amado, do que somos diante de Ti, ó Deus. E, Pai amado, diante de Ti nós não somos nada e o Senhor faz em nós tudo o que queres, Pai. Ó Deus, trabalha em nossas vidas agora, fala conosco, ó Deus, e que em nome de Jesus seja, Pai amado, o Santo Espírito do Senhor nos conduzir nessa manhã, nos ensinando a sua doce e santa palavra, Pai. Nós te adoramos e exaltamos o seu bendito nome. Amém. Pode passar aí, por favor. Então nós vamos fazer o capítulo 9 hoje. Cada um vai estar lendo um versículo aí. Segue a sequência de leitura. Eu leio o primeiro versículo e da minha direita para a minha esquerda, cada irmão vai lendo um versículo seguinte. E vamos lá. Livro do profeta Oséias, capítulo 9, versículo 1 diz assim: Não te alegres, ó Israel, não exulte como os povos, porque com prostituíte abandonaste o teu Deus, amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. Bom, pode passar. Primeira coisa aqui, o irmão que está, a primeira aula é nossa hoje. A gente está fazendo um estudo sobre os livros dos profetas menores. Então a gente já estudou Jonas, a gente já estudou Amós, e agora o terceiro livro, cronologicamente, é o livro de Oséias. Amós e Oséias, eles tratam no mesmo período, na mesma época e do mesmo assunto também, né? E aqui, agora em Amós 9, nós continuamos falando do mesmo assunto que nós vimos na lição passada, no capítulo 8. Questão do juízo de Deus sobre o povo de Israel, que estava indo para o cativeiro assírio. Então no versículo 1 e 2, o primeiro ele fala aqui: Não te alegres, ó Israel, não exulte como os povos, porque com prostituir-te abandonaste o teu Deus. Então aqui ele trata novamente da prostituição cultural, né, a respeito da idolatria que Israel estava fazendo. Aqui nós vemos ele tratando de Baal Peor, né, falando a respeito do Deus Baal, né, divindade Baal. Na lição passada a gente tinha visto sobre o bezerro de ouro, né, que eu tinha comentado, desde Amós estava falando sobre esse bezerro de ouro. Aqui ele fala claramente que eles estavam adorando o bezerro de ouro que Jeroboão tinha feito em Gilgal e em Belém, em Betel, aliás. Então aqui ele fala: Não te alegres como os povos, porque como prostituíste abandonaste o teu Deus, amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. Israel seguia os vizinhos pagãos, né? Por isso que ele fala: não te alegres como os outros povos, porque eles estavam alegres, fazendo festas, fazendo os cultos deles aos deuses, ia tudo muito bem, e o povo de Israel estava entrando na deles, porque eles estavam adotando os deuses dos povos pagãos para dentro de Israel. Então ele fala: a eira e o lagar não se manterão, e o vinho novo lhes faltará. Então não adianta vocês ficarem alegres, porque isso tudo aí que vocês estão plantando não vai dar nem para colher, vai faltar. Deus estava começando a esterilizar a terra. Até mais para frente a gente vai ver ele falando, né, que nós lemos agora há pouco. Ele fala que vocês não vão colher. Se colher, vocês não vai ser seu, né? Na aula passada a gente ia ver sobre isso. Porque Deus ia começar a murchar o povo de Israel, ia começar a tirar a prosperidade deles, ia começar a tirar a fertilidade da terra, eles iam ser derrotados, iam ser levados em cativeiro, eles iam perder tudo, né? Então,
como era de costume na idolatria pagã, eles usarem muito o vinho por causa do álcool, né? Eles se embebedavam, faziam seus rituais que tinha muita licenciosidade, né? E faziam sacrifícios e tudo mais. Então a primeira coisa que Deus ia tirar era o cereal e o vinho, a comida e a bebida, principal daquela época dos cultos ritualísticos dele. Pode passar? Alguém abre lá para mim 2 Reis 25, 26. No versículo 3 ele fala: na terra do Senhor não permanecerão mais Efraim, tornará o Egito, e na Assíria comerá coisa imunda. Então aqui, novamente ele falando do povo de Israel, Efraim, né, a maior tribo de Israel, referindo-se a todo o reino do norte. Por causa de ser a maior tribo, é como se ele estivesse fazendo um generalizado ali. Então ele está falando da tribo do reino do norte. Então, na terra do Senhor não permanecerão, ou seja, na terra onde ele prometeu aos pais deles, né, a terra de Canaã, a terra de Israel que eles estavam, eles não vão permanecer. Aqui ele está falando que eles iam ser levados em cativeiro, né? Na terra do Senhor não permanecerão, Efraim tornará o Egito, e na Assíria comerão coisa imunda. Aqui ele fala de 2 lugares para onde eles foram. Então, na Assíria a gente já sabe que eles tinham sido invadidos pela Síria e tinham sido levados em cativeiro, mas o Egito não tinha nada a ver com isso. O Egito não foi invadir Israel nessa época, o Egito não invadiu Israel, né? Depois disso teve uma invasão babilônica, e aí é onde que se encaixa esse contexto do Egito. Aqui quem achou pode ler. Então todo o povo se levantou desde o mar pequeno até o mar, como também os capitães do exército vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Aí foi onde eles fugiram alguns para o Egito, e era um lugar maldito por Deus, porque nesses 2 lugares aqui tinha uma coisa que eles não podiam fazer: sacrifício. De fato, alguns israelitas voltaram para o Egito, muitos foram para a Síria levados em cativeiro, e nessas 2 terras pagãs eles comeram alimentos cerimonialmente impuros e não puderam, portanto, observar suas festas. É o que a gente vê aqui, olha lá. Efraim tornará para o Egito e comerá, e na Síria comerá coisa imunda. Passa aí, deixa eu ver se eu notei alguma coisa. Ô irmão, passa aí. Tá. Derramarão libações de vinho, não derramarão libações de vinho, e nem os seus sacrifícios serão agradáveis. O seu pão será pão de pranteadores, e todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles, e não entrará na casa do Senhor. Por quê? Lá, os alimentos que eles comiam lá na Síria e no Egito eram sacrificados, eram consagrados, vamos falar assim, aos deuses pagãos. E como que você oferece um sacrifício de um animal, né, de um cordeiro puro, imaculado, numa terra pagã? Não tem como. Lá em Israel era o único lugar que eles conseguiriam sacrificar a Deus sendo um animal puro, porque tudo aquilo que estava nas outras terras era consagrado aos deuses deles. Então lá, tudo que eles comessem, ele fala aqui que o pão será pão de pranteadores, e só vai servir para eles comerem, porque eles não poderiam entrar na casa do Senhor com isso. Templo, né? Então, aí está falando que tudo que entra ali, eles consagram de Deus daquela cidade. Exatamente. É a mesma situação. Já vai comer uma coisa imunda. É a mesma coisa que acontecia. Você sabendo que já aquilo ali já é assim, nós não temos a Bíblia fala exatamente isso. Se você souber que uma coisa sacrificada ao ídolo, não come. Se você não souber, você come, agradece a Deus, consagra a Deus e come. É a mesma coisa quando eles estavam no cativeiro babilônico, Nabucodonosor. Estava Daniel lá, Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas qual que é o nome deles? Eu sempre esqueço. Azarias, Misael, Amazi, Ananias, é os 3.
Eram os 3 e Daniel que estavam lá. Eles não comeram, eles eram crianças, eles nasceram, né? Eles não comeram dos alimentos lá, porque eles tinham guardado, né? Desde seus pais tinham ensinado, eles tinham guardado a doutrina da Bíblia, né? A doutrina dos mandamentos. E eles comeram o quê? Só legumes e água, que era aquilo que eles não sacrificavam. Então tudo aquilo que eles tinham lagosta, tinha frutos do mar, um monte de coisa lá que seria muito bom para eles comer. Apesar de que judeu não come nada disso, mas seria muito bom para eles comer, para a saúde deles. Mas Deus abençoou de uma forma tão grande aqueles legumes que eles comeram lá, que se a gente for comer só legume, a gente cair nessa bobeira de fazer isso aí, a gente vai ficar fraco. Mas Deus abençoou de uma forma tão grande aquilo ali, que eles comeram aquilo, ficaram fortes, e os outros ficaram até amarelados, fala que eles ficaram sem cor, né? Os outros meninos dos povos dele, né? Então, aquilo que é sacrificado traz perdição para a vida do crente, traz perdição para a vida do povo de Deus. E lá eles iam comer, eles iam ser obrigados a comer disso, porque eles estavam escravos lá, eles iam ser levados cativo, e eles não tinham como nem sacrificar a Deus para pedir perdão para Deus, ou para sacrificar para agradar a Deus nessa terra, porque nada impedia eles de fazer sacrifício para Deus estando lá, só que isso impedia. Então Deus queria trazer um castigo tão grande para o povo de Israel na terra do cativeiro, que eles não iam falar com Deus em momento nenhum. Ia permanecer em silêncio enquanto Deus não tirasse eles do cativeiro. Eles iam continuar lá, não ia sacrificar, não ia haver profeta, não ia falar com Deus, não ia acontecer nada. Então tudo ia ser para poder castigar aquele povo. Então, no versículo 4 aqui, ó, abre lá em Êxodo 29, 40, é ali só. Pode ler. Concordei a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de vinho. Então ali ele está falando do sacrifício que ia vinho, né? Por isso que aqui ele fala: não derramarão libações de vinho ao Senhor. Então eles não iam fazer sacrifício nenhum lá, de animal, de vinho, de flor de farinha, não ia fazer sacrifício nenhum nessa terra. E ele fala: nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis, o seu pão lhe será pão de planteadores, e todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles, e não entrará na casa do Senhor. Aí o versículo 5: que farei vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Então aqui Deus faz uma pergunta para o povo de Israel: o que vocês vão fazer quando entrar a época da Páscoa, quando vier o Pentecostes, quando vier a festa dos tabernáculos? Fala para mim, o que vocês vão fazer nessa época? Eles tinham que guardar a lei. Como que eles iam guardar a lei lá? Que jeito? Se aquilo que eles comessem ia ser imundo, se os animais lá eram impuros, sacrificados aos ídolos, e se o vinho de lá também eles não poderiam sacrificar a Deus, então tudo que estava lá era imundo, eles estavam imundos, e nada disso Deus aceitaria. Então Deus faz uma pergunta: o que vocês vão fazer no dia da solenidade? O que vocês vão fazer? Como que vocês vão sacrificar para mim? Então também não teriam como trazer nenhum culto a Deus no dia da solenidade ou a festa, né? O dia de festa, como que nós fizemos ontem. Aquilo lá foi um dia solene, segundo a Bíblia, né? São 3 festas anuais comemoradas em Israel, e nós também comemoramos 3 festas anuais. Pode passar? Mênfis, no Egito. Então aqui no versículo 6 ele fala: porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito o ceifará, Mênfis o sepultará, as preciosidades da sua prata, as urtigas a possuirão, espinhos crescerão nas suas moradas. Então, quando leu para mim ali em 2 Reis, ele fala do cativeiro babilônico. Depois disso aí, vieram os caldeus, e fala que o povo tinha medo dos caldeus, então eles fugiram para o Egito. Então aqui ele fala exatamente sobre isso: porque se foram por causa da destruição. Então estava tudo destruído em Israel, eles tinham sofrido outro cativeiro, eles não tinham terra mais, e tinha um povo caldeu querendo invadir eles. Então o que eles fizeram? Muitos deles foram para o Egito. Então ele fala: fugiram da destruição. Só que lá também foi uma paga para eles. Mênfis era uma cidade do antigo Egito, antiga capital de Aneb-het.
Primeiro Nomo. O que é Nomo? Nomo era era as 42 províncias que tinha no Egito. Então isso chamava-se Nomo, né? Então ele foi o primeiro Nomo no Egito, do Baixo Egito. As suas ruínas localizam-se hoje, atualmente, a cidade atual de Eluã, ao sul da capital, Cairo. Dos que foram para o Egito, lá também seriam cativos. Os seus tesouros e a terra que deixaram para trás seria coberto de vegetação. Ou seja, isso é um abandono, né, da terra deles. Então por isso que ele fala aqui que o Egito ceifará, Mênfis o sepultará. Então lá eles também iam sofrer a mesma coisa que eles estavam sofrendo. Não adiantava. Quando o povo de Deus queria fugir de um cativeiro, ou fugir de um inimigo que Deus tinha enviado para eles, perseguido, não importa para onde eles fossem, eles iam sofrer as consequências. Se eles fossem para o Egito, se eles continuassem indo para a Síria, se eles buscassem socorro, isso não importava. Deus ia castigar eles do mesmo jeito, até eles aprender e Deus tratar com eles de forma que eles entendessem aquilo que Deus queria explicar, né? Que Deus queria ensinar para aquele povo. E aí ele fala: as preciosidades da sua prata, as urtigas possuirão, os espinhos crescerão nas suas moradas. Isso aqui é abandono, né? Você vê que quando você vai numa casa abandonada, um lugar que está abandonado ali, está cheio de vegetação em volta, né? A mato, espinho, tudo coberto nas casas. Então as pratas, os ouros, tudo que eles tinham deixado para trás, tudo ia ser tomado, porque aquilo lá tudo ia ser abandonado, né? Sinal também que Deus não permitiria que ninguém permanecesse na terra deles também, né? A terra era deles, eles não iam ser tomados, né? Pode passar? Versículo 7 e 8. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição, Israel o saberá. O seu profeta é um insensato, homem de espírito é um louco, por causa da abundância da sua iniquidade, ó Israel, e o muito ódio, e o muito do teu ódio. Então aqui eles estavam chamando Oséias de louco, estavam chamando ele de insensato. Por que eles estavam chamando ele de insensato? Eu já falei isso tempos atrás, quando a gente começou a estudar Oséias. Era uma época de prosperidade em Israel. Eles estavam indo muito bem financeiramente, né? Eles ganhavam as guerras que eles participavam. Então o rei Jeroboão, né, que tomava conta da parte do reino do norte, ele foi um rei muito sábio em questões econômicas e militares. Ele era um estrategista. Então eles ganhavam guerras, eles estavam indo bem financeiramente. Só que praticamente tudo aquilo que possuía a casa real e os oficiais era tomado do povo, né? A gente viu, já expliquei sobre isso. Eles cobravam impostos altos, os comerciantes usavam balanças enganosas, né? O povo cobrava tributos que eram além. Eles pegavam pessoas que não podiam pagar a dívida, ia lá, penhorava a capa da pessoa, nem devolvia a capa da pessoa à noite, as viúvas, né? Tomavam os filhos delas, levavam para poder trabalhar para eles de graça. Então isso aí era um problema gigantesco. Essa economia era um dinheiro fraudado, era um dinheiro sujo, que o povo da parte da nata da sociedade de Israel tinha. Então era um dinheiro tomado do pobre, o pobre ficando cada vez mais pobre, não se ajudavam. Isso aí era um problema gigantesco diante de Deus. Então, quando Oséias chegou e falou esse monte de coisa para eles, ele falou assim: esse cara é louco, esse cara está falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Deus não está de mal conosco. Se Deus tivesse de mal conosco, né, se Deus estivesse contra nós, Ele não nos abençoaria financeiramente, Ele não deixaria a gente vencer em guerras. Só que Deus estava reservando um tempo para isso. Então não ia acontecer nada naquela época. Mas na hora que viesse a invasão, aí tudo ia acabar, de uma vez só, né? Então Deus mandava o profeta avisava, o profeta falava, e eles chamavam o profeta de louco, insensato. E ele fala: por causa do teu muito ódio, Israel, da tua iniquidade, vocês são cegos, vocês não estão vendo o que está acontecendo, né? É uma palavra forte, né? É como se ele estivesse fora de si, né? Alucinado. Isso. E aí, isso. Aqui ele fala no versículo 8:
Deus defende o profeta e fala assim: o profeta é sentinela contra Efraim, ao meu lado, ao lado de meu Deus, laço de passarinheiro em todos os seus caminhos e inimizade na casa do seu Deus. O profeta, que ele estava chamando de louco, na verdade era um sentinela que estava guardando o povo de Israel. Ele estava lá para poder divertir, para poder falar para o povo que era a época deles mudarem, né? Se ele se convertesse talvez nessas pregações de Oséias aqui, né, não ia acontecer essas coisas, porque você vê lá em Amós, quando Deus fala para Amós: olha Amós, vai vir gafanhotos e vão devorar a terra, aí Amós clama a Deus e Deus, vamos falar assim, arrepende-se do mal, deixa de fazer aquilo que ia fazer, só para mostrar para ele que ele tinha tempo de conversão. E aí Deus fala para eles: vai vir uma seca, vai vir fogo, vai consumir os rios, vai acabar com a água. Aí Amós clama novamente a Deus, né? E Deus deixa de fazer aquilo. E depois, na terceira vez, quando Deus dá outra visão para Amós, que ele fala a respeito do prumo e do muro torto, aí Amós não fala mais nada para Deus. Então é igual aqui. Se no comecinho da pregação de Oséias o povo tivesse aberto os ouvidos e entendido aquilo que Deus estava falando, eles não iam passar pelo cativeiro. Mas o povo insistia na idolatria, insistia nessas práticas econômicas erradas, né, ilícitas, e não deixavam aquilo de lado, né? Não queriam seguir a Deus, adorava bezerro de ouro, sacrificava a Baal, e tinha um monte de deus cananeu que já estava lá investido no meio do povo. E era uma coisa que já estava tão arraigada que não adiantava mais Deus falar para o povo. Por isso que o profeta já estava pregando condenação, porque não ia ter volta mais, né? Uma coisa que estava tão dentro deles que eles já não sabiam quem era Deus mais, né? Então, pode passar. Aí outro irmão abre para mim lá em Juízes 19, 21. Quem achar aí pode ler. Juízes 19, 21. Não, acho que está errado aqui, deixa eu... Ah não, perdão, tá certo, é isso mesmo. É porque é do capítulo 19 até o capítulo 21. Aqui, em Oséias 9, ele fala: muito profundamente se corromperam nos dias de Gibeá, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados dele. Isso que aconteceu foi o seguinte: a maldade no tempo de Oséias é comparada aos dias de Gibeá, que é do capítulo 19 de Juízes até o capítulo 21, quando a tribo de Benjamim foi quase toda aniquilada. Então houve essa guerra aí, né, que eles participaram e quase acabou. Foi um massacre que teve. E aqui ele compara a maldade deles, né, compara a corrupção deles como nesses dias, né, que foi terrível, né. Então ele usa essa comparação aqui para poder falar que eles iam ser dizimados, assim como quase foram dizimados a tribo de Benjamim. Pode passar? Aí agora alguém abre lá em Números 25, do 1 até o 3. Agora sim é alguns versículos, não o capítulo inteiro. Versículo 10. Não seguiram seus pais. Versículo 10 ele fala: achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como primícias da figueira nova, mas eles se foram para Baal Peor, e se consagraram à vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis, como aquilo que amaram. Então, aqui ele fala, comparando os patriarcas, né, aqueles a quem Deus chamou lá no comecinho, com o povo de Israel atual, né? No começo, que as tribos estavam se formando, era um povo abençoado por Deus, né? As tribos de Israel, né, quando separou aquelas tribos e eles entraram na terra, foram um povo um tempo abençoado. Eles eram obedientes, Deus tratava com eles, sacrificavam, né? Eles eram um povo que Deus fala que era como uvas no deserto, né? Você não acha uva no deserto. Como que você vai achar uva no deserto? A uva, ela precisa de água, né? Em lugar seco assim, não cresce uva. Então ele fala: vocês são como uva no deserto, vocês são preciosidade para mim. Quando eu os conheci, vocês eram como uvas no deserto. Agora, né? Agora vocês foram para vergonhosa idolatria. Foram lá adorar Baal. Quem achou lá em Números 25, 1 ao 3 pode ler.
convidaram o povo ao sacrifício aos seus deuses, e o povo comeu esses minutos aos seus deuses. Juntando-se, pois, a época Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Esse negócio de idolatria não é uma coisa de agora. Você já vinha, muito tempo atrás, né? Toda a vida de Israel teve esse problema de idolatria, né? Eles entravam em idolatria, tomavam deuses de povos estrangeiros. Aí tinha, quando a época dos juízes, vinha o juiz, corrigia o povo, ensinava o povo abandonava essas coisas e voltava a Deus. Depois eles faziam a mesma coisa. E aqui estava com o mesmo probleminha, o mesmo Deus, né? Deus já estava irado contra aquele povo por causa desse Deus aí que estava entrando, né, no povo de Israel novamente. Então, embora nos primórdios da nação israelita Deus considerasse o seu povo agradável, como uvas no deserto, Israel se entregou à imoralidade em Baal Peor, e à apostasia em Gilgal. Ali no versículo 15 ele fala sobre isso, na terra de Gilgal. Pode passar aí? Eu trouxe uma imagem. Não, é para baixo. Aí, para vocês verem que Deus que é esse aí, o tal do Baal. É isso aí, Olha que bichinho magrelinho. Parece um duende. É um Deus muito fraquinho. Então essa aí é uma estátua de bronze de Baal, datada do século 14 até o século 12, né? Lembrando que é contagem regressiva, né? Então vocês vão diminuindo para aumentar, né? Quando é antes de Cristo. Encontrada em Chandra, sei lá, antiga Ugarit, perto da costa da Fenícia, o Museu de Louvre. Então eles acharam essa estátua lá numas ruínas, né? E preservaram ela, está no museu lá em Louvre. Então esse aí é o tal do Baal Peor que o povo ignorante de Israel estava seguindo. Olha que bicho feio. E estava adorando isso aí, Era esse coisinha aí, esse bichinho aí. Parece um duende, né? Eu conheço aí. Eu fico abismado nessas coisas. Pode passar. Acho que Deus olhava as coisas e falava assim, dá até risada. Você vê o que a ignorância faz com o homem, né? Aí você adorava o bezerro de ouro, ia falar o quê, né? Então, olha lá. Do versículo 11 até o versículo 14, ele fala daquela infertilidade, né? Então, versículo 11. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Então, aqui, tanto falando a respeito da fertilidade da terra, quanto a respeito também da fertilidade das mulheres, Deus ia começar a secar aquele povo, né? Então, a glória deles, né, a riqueza deles ia voar como ave, ou seja, ia sumir, né? Ia embora, rápido. Ia acabar aquele tempo de glória deles. Aí, versículo 12. Ainda que venham criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique com nenhum homem. Ai deles, quando deles me apartar. Então, um cativeiro, você acha que a mãe fica com o filho? Fica nada. Eles não ficaram lá, a gente estava falando sobre os servos de Deus na Babilônia, né? Com Daniel. Eles estavam privados da família. Eles não ficavam com a família. Eles ficavam lá, ele ainda estava lá no palácio do rei, né? Eles estavam lá ainda, ele era melhor para eles, não estavam trabalhando de escravo, né? Mas você pensa, ainda que eles criem seus filhos lá no cativeiro, eles não vão ficar com os filhos. Não vou privar eles, principalmente dos homens, que eles levavam para trabalhar. E ai deles, de me apartar. Efraim, como planejei, seria como Tiro, plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Então Deus abençoou o povo de Israel numa terra boa. Ele plantou eles como ele tinha planejado, né? Estava lá no Egito, lá na escravidão. Deus levantou Moisés, tirou aquele povo de lá, levantou Josué no meio do caminho, levantou o sacerdote, instituiu o templo no meio do deserto, fez a tenda lá, deu tudo para eles, né? Eu estava falando do maná, né? Falando a respeito do pão do céu. Então Deus proveu tudo para aquele povo, plantou eles na terra lá, eles tomaram, a terra era deles por direito agora, como Tiro, que era um lugar fértil, né? Um lugar bom, uma terra boa. Mas eles pegaram os filhos deles, né? Pegaram a nação de Israel e levou para o matadouro, por causa do pecado. Então tudo aquilo que Deus estava abençoando aqui,
não adiantava de nada. O que Oséias, a gente viu no comecinho lá, né? Que a mulher de Oséias, ela fala assim, ó, Deus fala para ela, ó, versículo 5 lá do capítulo 2, ó: pois a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, porque me dão meu pão, minha água, minha lã, meu linho, meu óleo e as minhas bebidas. E ele fala, deixa eu achar aqui o versículo que ele fala. Aqui, ó, olha lá, no versículo 9: portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe cobriam a nudez. O que quer dizer isso? A Israel era comparada com a esposa de Oséias, que ela se prostituiu, né? Ela fala: eu vou atrás dos meus amantes, porque eles me dão minha lã, o meu linho, me dão meu vinho, me dão minha comida, né, o meu pão. Aí Deus fala: agora o que eu vou fazer? Eu vou reter o meu pão, o meu linho, a minha lã, porque era Deus que tinha dado para o povo de Israel, né? Assim como Oséias, que enriquecia sua esposa, que cuidava dela, que dava, né, cuidava dela como um marido cuida de uma esposa, era ele que dava isso. Mas parece que Israel estava tão cego que achava que era Baal Peor que dava para eles, que achava que eram os deuses cananeus, que achava que era o bezerro de ouro que estava abençoando Deus, e não Deus, o verdadeiro marido, né, o verdadeiro esposo, como Oséias era, o esposo dela, de Gomer. É a mesma coisa, entende? Por isso que ele compara. E é terrível, né? A gente está lendo aqui, a gente até esquece, mas isso aqui, tudo que estava acontecendo aqui, que Oséias estava falando, o povo estava acontecendo na vida dele, né? Estava acontecendo enquanto ele estava falando com o povo dele, ele estava vivendo aquilo, né? É aquela prostituição, ele sentia na pele, porque a mulher dele se prostituía, e Deus fala para ele: não impeça, porque é isso que é para acontecer. Depois ela ia ser restaurada, nós já vimos isso. Israel também ia ser restaurado, só que tem uma questão: não ia ser agora, e nem foi ainda a restauração de Israel. E continuando aqui então, no versículo 12 eu estava lendo, né? Versículo 13, isso, e 14: dá-lhes, ó Senhor, que lhes darás? Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Então, infertilidade isso aqui, seios secos. Uma mãe que tem um filho, uma mãe que tem um filho, e os seios secos, né? Falando principalmente da fertilidade da terra, né? Não ia produzir, né? E uma mãe que tem um seio seco, ela não dá alimento para o filho morre, vamos falar assim, né? Não vamos explicar do jeito mais claro. Então Deus plantou o seu povo numa terra boa, como planejado, mas toda a idolatria e apostasia deles fez a ira de Deus, e agora ele não permitia mais a prosperidade nem a fertilidade na terra, ou mesmo do seu povo. Pode passar. Do 15 até o 17, versículo 15: toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passarei a aborrecê-los por causa da maldade das suas obras, e lançarei fora da minha casa, já não os amarei. Todos os seus príncipes são rebeldes. Então, principalmente em Gilgal, estava acontecendo muito, né? Aquela corrupção da família real, né? Era onde era o maior centro de idolatria que estava tendo ali, e daquela corrupção da família real que tomava as posses dos povos, né, do seu próprio povo, que vendia o povo como escravo. Estava tendo um problema sério ali, principalmente aqui neste lugar. Por isso que ele cita aqui, ele fala: toda a sua malícia se acha em Gilgal. Por isso que ele fala assim, dessa forma. E no versículo 16: ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes, não dará fruto, ainda que gere filhos, eu matarei os mais queridos do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem e andaram errantes entre as nações. Então essa combinação do culto a Baal, né, que principalmente ele trata sobre Baal nesse capítulo aqui, com o desejo dos reis humanos no lugar de Deus, condenou os israelitas a se tornarem errantes entre as nações.
Então, nós falamos um tempinho atrás lá no livro de Oséias, de Amós, de um sacerdote, eu não lembro se ele chama Amazias. Você lembra, Luizinho? Sacerdote? Da época de Oséias? De Amós, aqui é Amazias. Esse sacerdote, ele estava defendendo a Jeroboão a todo custo. Deus falando através do profeta Oséias, e chegou esse sacerdote para poder bater de frente com ele. E Deus amaldiçoou a vida do sacerdote naquele momento ali, né, que nós já estudamos sobre isso aí. Então aquele homem, ele defendia mais o rei do que Deus. Ele mesmo fazia idolatria lá em Betel, né? Era o templo dele, era o ofício dele, era a casa dele, né? Então, aquele homem, ele preferia amar o rei, eles preferiam defender a família real, porque enriqueciam eles também com dinheiro, do que, né, defender a lei de Deus. Então tudo aquilo era perdição para eles, e tudo eles estavam indo para um caminho só, para o mesmo caminho. Os sacerdotes, o povo, a família real, nenhum deles estava se salvando ali, né? Eu não sei se houve alguém que teve arrependimento, mas se houve ou não, Israel inteiro foi levado, né? Os que não morreram na invasão foram levados em cativeiro. Então fica essa lição aí. Próxima aula, capítulo 10, ainda tratando sobre esse assunto, né? É um texto grande, essa repreensão que Oséias dá aqui, nesse mesmo assunto. E depois vai vir uma palavra melhor, mais tranquila, que vai ser a restauração do povo de Israel, lá no capítulo 11. Mas até aqui, Deus ainda estava tratando com eles. Então não foi por falta de aviso, não foi por falta de explicar e falar. E a mesma coisa está acontecendo hoje. Ontem o pastor trouxe uma palavra dura no aniversário da igreja nossa, falando sobre basicamente esse mesmo assunto aqui. O povo de Deus está entrando em idolatria, o povo de Deus está esquecendo a Deus, está fazendo igual as virgens, né? As 10, como ele fala, as 10 conheciam, as 10 guardavam a lei, as 10 eram noivas, né? Eram virgens, né? As 10 estavam indo para o mesmo lugar, só que por um descuido faltou azeite, e elas foram comprar azeite, mas já era fora de época, tinha passado o tempo. Então tem um tempo para a gente mudar a nossa vida aqui nessa terra, converter, mudar os nossos caminhos, porque vai chegar um dia que não vai ter tempo mais, aí a pessoa vai lembrar, e Jesus já voltou. Então é onde que Jesus fala: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então conheciam, sabiam, guardavam, eram crentes as 10, mas 5 foram, 5 ficaram, certo? Então Deus abençoe a cada um. Próxima lição, capítulo 10, do 1 até o 15.